Foi som? Rodando. Nivaldo, take 2. Nivaldo, eu queria que você falasse um pouquinho para nós como é que se deu a sua entrada no futebol profissional e contar essa sua trajetória até Marília, depois como é que se deu essa sua trajetória na entrada do futebol profissional. Veja, sempre fui jogador de rua, né? Moleque de rua. Como todo mundo, na minha época, você começava ali na rua, calçada, primeiro terreno que tinha, e aquelas brincadeiras. E com o tempo foi quando eles começaram o Dente de Leite, né? Então, eu tinha aí meus 13, 14 anos, surgiu o Dente de Leite, alguns clubes, porque na época Marília, interior de São Paulo, acredito Maringá também e outras cidades, sempre existiu o futebol de várzea, que a gente chama. Então os times de várzea, o próprio time profissional, eles montaram o Dente de Leite. Então eu comecei ali a jogar campo mesmo, de fato, né? Porque a gente só jogava em campinho. Então comecei a jogar campo, depois jogava futebol de salão também, num clube lá, e era Clube Marília. E até que lá pelos 16 anos, assim, 17, o pessoal do Maquin, eles me chamaram, e eu acabei jogando um pouco no Maquinho. Naquela época tinha o juvenil, né, o Dente de Leite, o juvenil, o que é juniores hoje era chamado de juvenil antigamente, e era muito interessante porque você fazia as preliminares, né? Você ficava louco, né? Porque você entrava em campo, tudo bem que entrava domingo, 1h da tarde, né? Aquilo era um sol para cada um, entendeu? Mas, pô, já no segundo tempo já tinha lá, metade da torcida estava lá. Então você queria já mostrar. E eu joguei muito tempo também na tal da várzea, né? Que a várzea você ia jogar, né, em campos que às vezes tinha subida, descida, né? No campo mesmo, fazenda e nos bairros da cidade. Então ali você já começava a aprender a se defender, né? Até que eu era o juniores, né? O juvenil do MAC lá, e um jogo até foi Marília e Corinthians, rapaz. Machucou o meia esquerda, o meia esquerda, o reserva imediato, pelo contaram depois, né? Parece que deu com uma tremedeira na perna dele, porque já ia pegar Corinthians com Rivelino, Tião, Lance, aquele. E aí um deles, o treinador, falou, o do amador, falou, olha, coloca esse moleque aí, ó, parece que ele, acho que dá certo, ele é meio chato até, fala muito dentro de campo, né? E aí foi minha primeira partida assim no profissional, até jogava o Itamar. O Itamar era profissional em Marília, centroavante e tal. Então ali eu comecei a fazer parte do profissional, ficava às vezes no banco, ia jogando, até que eu disputei, tinha um torneio que não era o Paulistão, mas era um torneio que durava meio ano, então acabei disputando um campeonato pelo Marília e logo em seguida eu entrei na faculdade em Bauru e fazia meio que uma jogada. Eu ia na segunda-feira e terça para Bauru, voltava para Marília na quarta, retornava a Bauru na quinta, depois retornava. E fui enganando assim um tempinho, até que o treinador lá falou, não, assim não dá certo não. Tem que treinar a semana inteira. E aí eu fiquei parado, acho que uns 3 meses. Até que um diretor lá do Bauru, do Noroeste lá, falou, pô, você não é o fulano e tal. E conseguimos fazer uma jogada, porque o passe era do clube. E para mim foi uma beleza, porque eu morava numa república na tal da Vila Falcão, encostado no campo. A faculdade ficava entre o campo e a república. E aí fiz um contrato profissional lá, para mim estava ótimo, porque eu pagava, é o que eu queria na minha vida, arrumar um jeito de aliviar um pouco meu pai. Então eu pagava a faculdade, pagava a república, e era isso aí, o dinheiro não é esse dinheiro que a gente vê hoje, né, no futebol, né? E tirando alguns jogadores que também estudaram enquanto jogavam e tudo mais, você também foi um desses, né? Você fez engenharia civil enquanto estava no profissional. Conta um pouquinho dessa sua formação e os desafios de estudar e jogar profissionalmente. Eu fui até, eu posso dizer que eu fui um pouco insistente com relação a isso. Porque eu brinco com todo mundo que no mesmo curso eu consegui cursar em 3 faculdades, em 3 locais diferentes, que é Bauru, Maringá e Curitiba, na PUC, né? Mas hoje eu vejo que
foi bacana essa minha insistência, porque, afinal de contas, eu vivo hoje da engenharia, daquilo que eu aprendi, mas não foi fácil. Não foi fácil porque quando eu estava em Bauru, estava tudo tranquilo ali, tudo perto. Aí me fizeram a proposta aqui do Grêmio. Eu fiz, a minha primeira conta foi assim, pô, vou ficar 5 meses lá, o dinheiro que ofereceram, naquela época o juro era 3%, falei, pô, eu não vou gastar nada, vou ficar 5 meses, vou morar lá na Vila Operária, né, que a gente morava ali. E eu vou ver se eu consigo trazer esse dinheiro todo, põe no banco e com esse dinheiro aí eu pago a República e a escola. Só que aí tive a felicidade de vir, ser campeão pelo Grêmio, aí o que aconteceu? Aí os caras, não, tem que comprar o Nivaldo, o passe era do clube. Aí me fizeram uma proposta, me compraram, aí eu falei, só tem que arrumar a transferência. Aí, na época, o prefeito aqui era o João Paulino, mais o presidente Marcos Pena, eles fizeram um esforço e conseguiram a transferência. Então, eu estudei 1 ano na UEM, foi muito bacana, muito curso, eu diria para você, bastante difícil, mas eu ia tocando, porque você é na mesma cidade. Se lembra de alguns professores ali da época da UEM? Olha, eu lembro de um professor, eu vou falhar aqui no nome dele, porque ele era um professor de física, carioca, barbudinho assim, ele parecia, até eu brincava, o Falcon. E foi interessante pelo seguinte, porque eu, obviamente, como jogador, treinava, não era lá um grande aluno, né? E ele dava uma aula assim, tipo estudo dirigido, sabe? Ele colocava lá o tema, você tinha que já estar com o livro ou com a apostila, e eu, na primeira aula eu já não fui, porque acho que nós tínhamos ido jogar fora e tal. Quando eu cheguei na segunda, ele foi lá, colocou o tema, e todo mundo ali olhando. Bom, agora vem um aqui para explicar, né? E todo mundo ficou quieto. Ele falou, quem é o Nivaldo aqui? Aí eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Eu falei, sou eu, professor. Ele falou, vem aqui, explica isso. Se você não souber explicar direito, chuta, ele falou. Chutar, você deve chutar bem. Aí já a sala, todo mundo deu risada e tal. Aí eu fui lá para frente e falei, ó, professor, eu vou ser bem franco. Posso até chutar, mas é outra coisa, é bola. Aqui eu nem sei o que o senhor deu na primeira aula. Bom, resumindo, foi um dos caras que eu mais tive amizade durante o ano que eu fiquei estudando. Ele era um carioca, ele estava chegando em Maringá, meio sem relacionamento, acabei entrosando ele até com os jogadores. Ele ia até em churrasco, quando tinha churrasco dos boleiros, ele ia, ficou feliz da vida, porque foi um entrosamento muito bacana. Então, foi um ano, para mim, muito legal aqui, só que daí chegou em 80, fiquei em 78 estudando, jogando, 79 eu tive que, veio o Atlético Paranaense e o Grêmio precisava de... Naquela época é o seguinte, vinha oferta, os caras, o futebol era tocado por pessoas que meio que bancavam, né? Então aí me levaram para Curitiba e também com a promessa da transferência, só que lá eu fiquei 2 anos e meio sem estudar, porque depois que fiz um contrato, e se você não tiver uma pessoa que principalmente naquela época, tinha muito poucas faculdades, né? Aí até que um dia lá, 2 anos e meio depois, conheci um senhor, irmão na época do Ney Braga, Dr. Guilherme Braga, ele que acabou me dando uma mão lá e eu consegui a transferência. Em 1977, o Grêmio não começa bem o estadual, vai para a repescagem. Dr. João Paulino, junto de outras autoridades, empresários, pensam em como reestruturar o time e você é uma dessas levas que vem para a cidade, né? Como é que foi quando você chegou aqui em Maringá? Qual cidade você encontrou? Como é que foi a receptividade da torcida com você, Nivaldo? Ó, eu tenho uma curiosidade bem interessante, porque o meu pai trabalhou, meu pai teve loja de máquina de costura. E ele tinha uns amigos em Tupã que acabaram, por contato com ele, tal, vindo para Maringá e montando aqui, na época, a Soesma, que era. Depois transformou em uma empresa maior ainda. E quando eu cheguei fora o futebol, eu tive uma recepção assim dessa família, né? Mas não batia muito as coisas, porque eu ficava lá no brinco, jogador de futebol, mas eu tinha um contato. Agora, lá ali na Vila Operária, era muito legal, porque ali entrava todo mundo, assim. Você entrava, colocava o carro, na época eu tinha uma Brasília, né?
A Brasília, e foi o sarro, porque você quando é mais, você quer colocar alguma coisa diferente. Eu tinha uma roda, que era uma tala larga, e a Brasília era branca, então você imagina, rapaz. Cheguei aqui, o dia que chovia, a água que corria na rua era marrom. Bom, a Brasília simplesmente nunca ficou limpa aqui. Então, era um barato. Mas ali, do jeito que eu cheguei para treinar, foram me buscar lá no Mustang. E, cara, saindo lá de Bauru era, sei lá, 6, 7 horas. E eu vim num Mustang, nós estávamos em 4, 5, eu vim num canto aqui. Pô, eu lembro que a hora que eu cheguei, 3 horas da manhã, não sei, mais ou menos, dormi um pouco, a hora que eu acordei, falei pro seu Wilson, né, o Capão, treinador, pro seu Wilson, eu tô com uma dor nas costas, não aguento treinar. Nossa, como que você não vai treinar, rapaz? Disseram você agora, você vai falar que tá com dor nas costas? Eu falei, mas eu vim, parecia sabe, um arame ali dentro. E ele falou, que se lasque, ele falou, vai firme. Eu lembro que tinha hora que eu dava uma puxada assim, para poder correr mais, que doía, não sei, sabe, você vem e deu um mau jeito. Bom, aí tinha gente pra caramba ali, em volta do alambrado, né? No Brinco da Vila. No Brinco da Vila. Aí, rapaz, eu dei sorte, porque no treino, papapá, daqui a pouco, pum, fiz um gol, passei a perder. Falei, ó, é o seguinte, eu não aguento mais de dor. Agora eu vou falar que é viagem, estou cansado da viagem, nem vou. Ele falou assim, então vai. Ele era um engraçado, ele tinha o pescoço meio torto assim, mas um cara fantástico. E aí, vamos dizer, primeiro jogo meu, eu fiz um gol até, então foi dando tudo certo, sabe? Aí nós classificamos para o quadrangular, no quadrangular também começou a ir bem, então o meu relacionamento com a torcida era muito bom, era a nossa torcida. A torcida era o 10º jogador em campo? Aqui na verdade, ela era o 10º, 12º, 13º, porque a torcida sempre foi muito vibrante aqui, né? Eu sempre falo que o pessoal de Maringá gosta muito de futebol, né? Tanto é que agora nós estamos vendo o Grêmio ressurgindo, as outras duas equipes, eu acho isso aí fantástico, né? E pode ser que até tenha 3 times no ano que vem, vai ser um negócio muito interessante. Então, a torcida e outra, na rua, né? É diferente, na rua, onde você ia? Você ia na rua, você tinha gente em contato e incentivando, e era uma cobrança diferente, sabe? Era uma cobrança assim até mais amistosa, mais amigável, muito gostoso o relacionamento com a torcida. Como é que foi ter vencido o estadual de 77 e do que você se lembra daqueles últimos 2 jogos, o primeiro em Maringá e o segundo lá em Curitiba? Olha, assim, o futebol era bem interessante e diferente, né? Eu até tenho um amigo meu que é médico e ele, de repente, ele apareceu lá na concentração. E naquela época, qualquer estudante era tudo duro, mas ninguém tinha dinheiro. Aí ele falou, pô, e onde que eu vou dormir? Eu falei, seu Wilson, o cara tem que dormir aqui, né? Aí o senhor colocou ele no quarto dele até. Falou, não, deixa ele dormir aí. Então, dormiu, jogou bingo, ganhou bingo à noite. Os caras, pô, não, como que você traz um cara aqui, rapaz? O cara vem e ganha o bingo, né? E no dia do jogo, na café da manhã, a gente brincava, né? Então tinha lá umas frutas, mas aquele dia não tinha maçã, né? Aí o Itamar falou para ele, o Itamar conhecia, porque ele de Marília, falou, e os diretores chegavam ali cedo já, né? Pô, cobra a turma aí, rapaz. Fala que não tem. Como é que vai ser campeão? Não tem maçã, pô? Né? Mas isso tudo é para dar uma descontraída no ambiente. E ele fez, tá bom. Aí fomos pro jogo. Cara, é aquela história. Nós tínhamos um time confiante, né? E, pô, mas com 15 minutos, você imagina você ter um pênalti contra, né? E até um pênalti que, se quisesse marcar, marcava. Se não quisesse também, manja aquele negócio de... não precisava, mas o árbitro, pá. Puta, sorte, né? Meu amigo até hoje, que o Aladim foi cobrar e acabou chutando da trave e tal. Então, daí para frente, nós, vamos dizer, cresceu muito a nossa... e fomos para cima e, para variar, o Itamar, como sempre, um belo cabeceador, né? Acabou fazendo o gol. E aí nós fomos para Curitiba, só que as coisas do futebol, né? Que as pessoas às vezes não percebem.
o árbitro, ele acabou amarelando o Didi e o Ferreirinha. E eles estavam com o cartão já, 2. Então, eles não jogaram em Curitiba. Você vê, para nós, assim, por um lado era muito complicado, né? Porque, pô, 2 caras, né? Mas a confiança era grande. E no fim acabamos chegando lá em Curitiba e um empate. E nós não tínhamos medo, essa que era a verdade. Não tinha negócio de que vai jogar contra esse, contra aquele. O time, eu sempre falo que o nosso time era um time enjoado, né? Porque não afinava para ninguém, não. Como é que foi a recepção aqui na cidade? Foi uma festa. O que você sentiu? Essa aí, eu me lembro o seguinte, que não, se nós saíssemos depois do jogo, imediato, sempre você para, né? Você ia jogar fora, em qualquer lugar, para em algum lugar e vai jantar ali e tal, e vai embora. Se chegasse, ia chegar 3 horas, 4 horas. E à época nós fomos recebidos, eu não me lembro quem é que foi que convidou, nós jantamos dentro de não sei se foi no clube, alguma coisa, em Ponta Grossa. Porque até a saída lá do Couto Pereira nós tivemos problema, porque os caras tacaram pedra no ônibus, entrou um caco de vidro, porque o Didi não jogou, mas estava junto. Ele, Ferreirinha, estavam tudo junto. E aí a festa foi geral, né? Porque... E aí tacaram uma pedra e o estilhaço do vidro pegou e entrou no olho do Didi. Então teve que parar num hospital, tirar aquilo, depois nós fomos para Ponta Grossa para dar um tempo. Então nós ficamos lá, obviamente, comemorando, jantando, e eu acho que o ônibus deve ter saído de lá uma meia-noite, 11 horas, meia-noite. Chegamos aqui umas 5h30, 6 horas. Nossa, cheio de gente na rua, cheio. Então você fala, mas o que está acontecendo, né? Porque aquele horário, você imaginava que ia ter gente, mas não aquela quantidade. Tanto que na frente da prefeitura, cara, não chegava ali. Não chegava. Aí chegou o caminhão de bombeiro, aí já estava o prefeito João Plano nos esperando, todo mundo, e putz, mas foi um... Nós fomos ser liberados, acho que lá para umas 10 horas, 11 horas depois. E depois disso, vocês já tinham conseguido acesso ao Nacional um pouquinho antes. Como é que foi a expectativa para os desdobramentos daí do Grêmio Esportes Maringá? Quando nós soubemos que nós íamos participar do Brasileiro, foi muito legal, porque o time estava muito confiante. Naquela época era disputado, eles faziam grupos, né? E nós caímos até num grupo e onde tinha dois ou 3 times gaúchos, mais 2 de Santa Catarina, né? E, se eu não me engano, o Atlético e Curitiba. E mais, sempre era assim os grupos. Pegava onde vinha alguém do Mato Grosso, que na época era um Mato Grosso só, né? E do Espírito Santo também. Eu me lembro que nós fomos jogar lá em Vitória, contra não me lembro se era Desportivo, Esportivo, uma coisa assim. E foi legal, porque quando nós fomos jogar os últimos 2 jogos da primeira fase, nós fomos jogar contra Caxias e contra o Grêmio. Nós saímos daqui já classificados. Quer dizer, nós já estamos classificados para outra fase. Então, quer dizer, o time não era... É o que eu te falei, o time era um time ajeitado. Foi muito bacana. A torcida ficava doida, né? Porque tinha sido campeão. Aí, de repente, você vem aqui, Grêmio jogando aqui. Os times que não era muito costume estar aí jogando. Então, e a gente ia para cima, né? A gente ia para cima. Legal. Valdecir, esse é um nome que, Nivaldo, a gente não pode deixar de tocar, né? Um fato que aconteceu em setembro de 1978. Eu queria que você falasse como é que foi essa tragédia ali no Willie Davids, como é que aconteceu essa situação? Esse é um lance que até hoje, em qualquer lugar que eu vou, até às vezes andando na rua, tal, o cara fala, fulano, não sei se você participou daquele lance. Então, aquele foi um lance assim, até bobo, um lance de nada. Escanteio, bola saiu, rebotearam, eu sempre ficava no bico da área ali, né, e quem veio na disputa da bola foi o Valtencir. Eu dei um toque na bola, ele deu um carrinho. E no que isso aconteceu, eu não sei se o meu joelho pegou na testa dele ou ele bateu, vamos dizer, com a bunda no chão e deslocou. E ele teve um deslocamento e foi fatal. Depois o médico me contou. Na hora, morreu na hora. Saiu de marca, mas
O médico falou, não, Nivaldo, ali já não. É mais ou menos o lance que tem. Por isso que eles fizeram, o médico me explicou, eu estou falando isso porque o médico me explicou. Falei, Nivaldo, isso aí é por isso que colocaram o encosto do carro alto aqui, ó. Porque muita gente tomava uma pancada atrás e dava o tal de chicote. Mas foi assim, o lance, o que é um lance tão rápido? Tanto que até nos jornais, em alguns jornais, colocaram a seta de quem tinha falecido em mim. Porque quem saiu por cima fui eu, entendeu? Eu dei o toque e pulei. E caí para lá. Mas ele que ficou por baixo, que acabou dando um azar incrível. Mas é assim, eu falo com muita tranquilidade desse lance, porque eu sei como é que eu fui no lance. Tanto que o jogo prosseguiu até o intervalo, e quando prosseguiu, a falta foi nossa, né? Então, agora, é uma pena. Participei de um lance que eu nunca queria ter participado, nunca na minha vida, e fui eu, fazer o quê? Que nem eu falo. Eu recebi carta da família dele, tudo. Nossa, você vê a carta, um tio dele, que era até juiz de direito lá no Rio, falou, ele tinha mania, não sei o quê, da carrinho, putz, mas você está pensando em parar? Porque na época você fala, acho que eu vou, não sei se eu... É tanta pressão, tanta coisa, você fala, mas eu não... Você chegou a pensar em parar, então? Assim, você pensa, eu estava estudando, falei, se continuarem com esse negócio, porque a imprensa, de um modo geral, ela não ficou acusando, mas é que o torcedor, não adianta, ele é fanático. Você ia jogar, eu fui jogar em alguns lugares, meu Deus do céu, você viu o que os caras falavam, então aí por um momento você acaba, será que vale a pena, será que não vale, mas ainda bem que eu não parei, que acabei jogando mais, 10 anos, quase 9 anos. Chegou, né? A ver um jogo depois para arrecadar recursos para a família? Eu vim jogar nesse jogo, tinham vários. Mas é aquela história, o porquê? Porque por mais que ele tinha jogado no Botafogo, mas o jogador não tinha muito recurso antigamente, né? E aí aqueles jogadores do Rio que tinham mais contato, principalmente do Botafogo, organizaram isso aí e o jogo foi. Aí eu vim de Curitiba, joguei e tal. E coincidentemente, hoje, eu não sou amigo, mas eu falo com a filha dele, volta e meia eu falo com a filha dele. Eu tenho ela como uma amiga no Facebook ali e tal. Então, às vezes, a gente troca alguma... E depois daqui da sua carreira no Grêmio de Esportes, você é contratado pelo Atlético e vai para Curitiba. É isso, né? Isso. Até quando você continua jogando profissionalmente? Então, aí eu joguei 8 anos no Atlético, 8 anos. E em 87, comecinho de 87, é aquela história, o jogador fica muito tempo, às vezes começa a incomodar diretor, tem diretor que você acaba incomodando, porque há muito tempo chegou uma época lá que eu era quase que Nivaldo do Atlético, né? Já não tinha mais nem sobrenome, era Nivaldo do Atlético. E, coincidentemente, eles arrumaram um jeito lá e eu acabei indo para o Curitiba. Só que eu fiz um contrato de 1 ano no Curitiba e acabei não terminando o contrato, porque o presidente era o Evangelino, que aliás foi um dos grandes presidentes, né, de futebol do Paraná. Ele me chamou um dia lá, isso era novembro mais ou menos, meu contrato tinha mais uns 4 meses. Ele falou, Nivaldo, eu não aguento mais. Vou numa reunião aqui do conselho, todo mundo, os caras falam, esse cara é atleticano. É por causa dos anos que você fica, né, no clube. E não dá. Tanto que, quando eu fui para lá, tinha torcedor que falava, você viu quem vem jogar aqui no Coxa? O Nivaldo do Atlético. Então não estava combinando muito, entendeu? E tem muito isso. É a mesma coisa. Quando um cara saía daqui, tinha jogado muito tempo em Londrina, né? Aí a torcida olha, mas não olha muito, né, satisfeita. E eu acho que a mesma rivalidade que tinha aqui, ou até maior um pouco, entre aqui, Grêmio e Londrina, lá é Atlético Curitiba, é rivalidade muito grande. Era maior, inclusive, porque os dois se pegavam. Hoje, as torcidas são diferentes, é um negócio... Nivaldo, para a gente encerrar, o que o futebol foi e é na sua vida? Bom, o futebol, você vê como é que é. Hoje eu já, quanto tempo? 40 anos quase, 35 que eu parei de jogar, eu estou aqui por quê? Por causa do futebol, né?
Então o futebol ele me deu uma base muito boa, principalmente de conhecimento com as pessoas, de relacionamento, porque o futebol eu sempre falo que é um negócio muito legal. Agora está meio chato em algumas coisas, mas, por exemplo, eu entrava em campo, eu entrava com um menino aqui e um menino aqui. Esse aqui era filho, às vezes, do industrial, de um presidente lá de não sei lá, e aqui o filho do pipoqueiro, do sorveteiro, que ficava ali na frente. Então, e ainda, às vezes eu fazia os dois, ó, abraça aí, sai e vai com ele aí, entendeu? Então, o futebol é um negócio muito interessante. Você conhece de A, B, e vai. Aí depende de você ir se relacionando. Então, o futebol me deu um apoio muito grande, mesmo depois de formado, eu tive facilidade para poder conversar com essa ou aquela pessoa, porque o futebol te dá essa entrada. Por mais que você seja um grande profissional, você vai demorar. Talvez eu tive uma facilidade na área de engenharia, por exemplo, por causa do futebol. Eu hoje faço e já fiz muita perícia judicial. Por quê? Porque tive a felicidade um dia de conhecer um juiz, fui jogar bola com eles, na associação deles, ali. Ô, fulano, você não é engenheiro, vou te dar uma perícia. Se não fosse o futebol, talvez eu até poderia ser perito, mas de uma maneira diferente. Seria mais difícil, né, de você entrar ali. O relacionamento que eu acabei fazendo, queira ou não, foi por causa do futebol. E outras coisas mais. Eu já teve casos, né? Eu montei uma empresa de engenharia pequena, obviamente, empresa, não é consultora, empresa. E um dia eu precisava tirar um documento para entrar lá numa concorrênciazinha e tinha que tirar na associação comercial, rapaz. E lá não adiantava falar com o João, sabe? Aí eu falei, vamos ver se eu vou dar sorte. Fui lá para... Cheguei lá e fiquei ali no balcão, que nem um bobo. O cara falou, ô, senhor Anivaldo, o que está fazendo aqui? Falei, rapaz, você não acredita, estou precisando um certificado, mas tem que ser rápido, porque para a concorrência, o cara, mas o que é isso? Deixa comigo. Então, isso é o futebol, entendeu? Não é... Então, o futebol foi para mim muito bom, muito grato, agradeço. O meu relacionamento é muito grande e por causa do futebol. Então, é ótimo. Legal. Obrigado, Nivaldo. Foi ótimo. Maravilha. Nivaldo, eu vou fazer algumas fotos suas agora.